Olá, hoje nós vamos resolver os exercícios do conteúdo das páginas 17 a 23 que eu havia pedido para vocês fazerem. Então, o exercício da página 24, o número 1, ele pede qual é o átomo. Ele fala que essa tabela periódica aqui foi dada e os elementos foram substituídos por símbolos, né? A, B, C, D, E, F, G, sem saber quais são os elementos. E ele pede para você encontrar na letra A o elemento que tem o menor raio atômico. E aí a gente tem que lembrar o quê? Que o raio atômico aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, ele aumenta para lá. Então, o elemento que tem o menor raio atômico, qual vai ser? Vai ser o F, porque ele está lá na direção contrária da onde aumenta o raio atômico. E na letra B, ele está pedindo qual que é o de maior raio atômico. Então, se aumenta naquelas direções ali, qual vai ser o de maior? O A, que está exatamente lá no lugar de maior raio atômico, né? Na letra C, ele pede que elementos não são metais. Aí você precisa lembrar aonde que divide a tabela periódica, né? Então, aqueles ali são os semimetais. Então, se eles são os semimetais, deles para lá são os não metais, aqueles que não são metais. Então, quais são os que não são metais? E, F e G. E quais são os metais? A, B, C e D. Porque dos semimetais para a esquerda, todos são metais. Tranquilo? Qual é o elemento mais eletronegativo? Eletronegatividade. Lembra o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é quando dois átomos estão ligados numa molécula, qual vai ser o que vai, quando quebrar aquela ligação, qual vai ser o que mais vai atrair os elétrons. Então, a eletronegatividade, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, mas ela exclui os gases nobres, certo? Que é aquela última coluna lá do lado direito da tabela periódica. Ela exclui por quê? Primeira coisa, eletronegatividade é quando dois átomos estão fazendo uma ligação. E gases nobres não têm tendência para fazer ligação. Então, eles não querem se ligar, porque eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência, eles já completaram o seu octeto. Então, gases nobres até pode fazer ligação, mas são, assim, exceções raríssimas, tá? Então, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Então, qual é o mais eletronegativo aqui? É o F. E aí ele pede qual que é o metal alcalino terroso de menor raio. Então, vamos ver de novo. O raio aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda. O de maior raio seria o A, né? Mas ele está pedindo alcalino terroso, que é aquela família ali, que é a família 2A, né? Ou família 2, e de menor raio. Então, os dois que estão competindo ali é o B e o C. E o B vai ter o menor raio, porque ele está mais para cima, né? Então, é o B. Qual é o elemento de menor afinidade eletrônica? Lembrando que a afinidade eletrônica é a afinidade por elétrons, né? Então, quem que gosta de elétron? Quem está quase lá do lado dos gases nobres. Os gases nobres não gostam, né? Eles não entram nessa de afinidade eletrônica, porque eles não têm afinidade por elétrons, né? Eles já são estáveis, então eles não precisam ganhar elétrons. Então, qual que é o elemento que tem a menor afinidade eletrônica aqui? Vai ser o elemento A, justamente porque ele está na direção contrária do aumento da afinidade eletrônica.
Elemento do quarto período com a maior energia de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron. Então, vamos começar a pensar de novo. A gente sabe que a tendência de aumento da energia de ionização é essa aqui, mas se a gente não lembrasse, a energia de ionização é a energia para retirar um elétron. Então, de quem que é difícil retirar elétron? É difícil retirar de quem não quer dar elétron, né? Aqueles elementos ali da família 5, 6 e 7, todos eles, é mais fácil eles receberem um elétron, ou 2, ou 3, para completarem o octeto, do que eles doarem. Então, por exemplo, os elementos da família 5, para eles fecharem 8 elétrons na camada de valência, eles precisam receber 3 ou doar 5. Então, o que é mais fácil? É mais fácil eles receberem 3. Então, a família 5 é uma de energia de ionização alta, porque é difícil de retirar elétron deles, porque eles não querem doar elétron, eles querem receber. Agora vamos pensar na família 6. A família 6, para completar o octeto, eles precisam ganhar 2 elétrons ou então perder 6. O que é mais fácil? É mais fácil eles ganharem 2 elétrons. Então, é ainda mais difícil tirar elétron da família 6. Então, a energia de ionização da família 6 é maior, é grande, né? Porque eles não querem doar elétron, eles querem receber 2. Agora, na família 7, a família 7 precisa de mais um elétron para completar o octeto, ou seja, para completar 8 elétrons na camada de valência. Então, eles querem receber elétron, eles querem receber um elétron, eles não querem doar 7 elétrons. Então, é difícil tirar elétron da família 7. Eles têm energia de ionização alta. E a família 8, que é a família dos gases nobres? Já pensou como vai ser difícil retirar elétron de um gás nobre? Justamente por quê? Porque eles já estão estáveis, eles não querem doar elétron nunca, eles não querem perder elétron. Então, para você conseguir tirar um elétron deles, vai ser muito difícil, tá bom? Então, a energia de ionização dos gases nobres é alta. Por isso que está aumentando naquela sequência ali. Agora, vamos pensar aqui na família 1 e 2. Família 1A e 2A. Essas famílias ali, é muito mais fácil para eles perderem elétrons, porque na família 1A, eles têm um elétron na camada de valência. Então, para completar 8, ou eles ganham 7, ou eles doam 1. Então, é muito mais fácil eles doarem um elétron. Então, é fácil de tirar elétron de quem está na família 1A. Então, a energia de ionização é baixa. A mesma coisa com a família 2, tá? Eles querem doar 2 elétrons, não querem ganhar 6, tá bom? Então, a energia de ionização também é baixa. Então, o elemento do quarto período, que é aquele que está marcado com a maior energia de ionização, é o E, porque a energia de ionização aumenta quando a gente está indo da esquerda para a direita. Exercício 2. Na primeira ele pede qual é o halogênio com maior raio atômico. Então, a família dos halogênios é aquela ali que está marcada em vermelho. Com maior raio atômico, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, o maior raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, daqueles que estão marcados ali, A, B, C, D, letra A, B, C, D, o de maior raio atômico vai ser o iodo, né? O I. Agora, um elemento do segundo período com menor tamanho. Menor tamanho é uma pegadinha, é o menor raio atômico. Então, do segundo período, que é aquele que está marcado em vermelho, com menor tamanho, é o neônio, porque o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. E o neônio é o que está mais à direita. Então, ele vai ser o de menor tamanho, de menor raio, tá bom? Elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. Daí a gente viu também que a energia de ionização aumenta de baixo para cima, né? Então, elemento do grupo dos gases nobres, que é aquela família que está marcada em vermelho ali, com maior energia de ionização, é o hélio. 4. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Qual é a família que tem maior afinidade eletrônica? É aquilo que eu estava falando, é aqueles que querem receber elétrons, né? A afinidade eletrônica aumenta
da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, qual é o grupo que tem maior afinidade eletrônica? Excluindo os gases nobres, né? É os halogênios, a família 7. Então, a família 7, que é a família dos halogênios, é a que tem maior afinidade eletrônica. Elemento do segundo período com maior eletronegatividade. A eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Então, o elemento do segundo período com maior eletronegatividade é o flúor. Tranquilo? Metal alcalino de menor raio. Então, o raio aumenta de cima para baixo. Opa! De cima para baixo. E ele está pedindo metal alcalino, que é a família 1, né? Excluindo o hidrogênio, né? O hidrogênio está ali por conveniência, mas ele não é um metal, né? Então, qual é o metal alcalino de menor raio? De menor é o lítio, é aquele que está mais para cima, porque o raio aumenta para baixo, né? Elementos com tendência em formar íons positivos são aqueles que doam, né? Doam elétrons. Então, aqueles que a gente já discutiu sobre isso agora há pouco, né? Quais são os que querem doar? São aqueles que é mais fácil eles doarem do que receber. Família 1, 2 e 3. Então, na família 1, 2 e 3, a maioria é metal, né? Então, os metais são aqueles que têm tendência em formar íons positivos. Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Aqui já está bem na cara, né? Os metais são aqueles para o lado esquerdo da tabela periódica, os não metais para o lado direito, e aqueles que estão no meio, que são os semimetais, são os que apresentam as características intermediárias entre os metais e os não metais. Grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. Aqui já está bem na cara, né? Grande estabilidade. São aqueles que não querem reagir, são os gases nobres. Então, a energia de ionização deles é alta, elevada, né? São os gases nobres. Grupo com tendência de perder elétrons e, consequentemente, baixo valor de energia de ionização. Quais são os que perdem elétrons? Família 1, 2 e 3. As opções aqui só pode ser metais alcalinos, né? Porque gases nobres é a família 8, calcogênios é a família 6, halogênios é a família 7. Então, poderia ser metais alcalinos ou metais alcalino terrosos ou a família do boro, mas aqui só tem metais alcalinos. Elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos. Então, ali estão os metais alcalinos. Qual é o elemento químico que tem a configuração semelhante? Ele não é um metal, é o hidrogênio. Ele tem a configuração semelhante à dos metais alcalinos, por isso que ele está colocado ali, tá? Na tabela periódica. Exercício 3. Explique em termos de carga nuclear efetiva a variação apresentada pelo raio atômico para os elementos localizados em um mesmo período da tabela periódica. Então, eu não lembro se eu falei em aula o que é carga nuclear efetiva. Então, eu vou ver esse conceito aqui com vocês agora. A carga nuclear efetiva é a atração exercida pelos prótons do núcleo sobre os elétrons mais externos. Então, é uma definição bem simples. Imagina que você tem 10 prótons no núcleo, ou um outro átomo que tem 5 prótons no núcleo. A carga nuclear efetiva é a atração daqueles prótons sobre os elétrons da última camada, que é a camada de valência. Então, quando tem 10 prótons, vai atrair muito mais aqueles elétrons, porque eles têm cargas opostas, né? Então, eles se atraem. Mas vai atrair muito mais quando tem 10 prótons do que quando tem 5. Então, a carga nuclear efetiva é a atração exercida pelos prótons do núcleo sobre os elétrons mais externos, que são os da camada de valência. Então, a carga nuclear efetiva vai ser maior quando tiver mais prótons no núcleo do que quando não tiver, tá bom?
Já pensou assim, ao longo do mesmo período, pega a tabela periódica de vocês e pega, por exemplo, a família, o período 2. No mesmo período, o número atômico aumenta e, consequentemente, o número de prótons e elétrons, certo? E é mais intensa a força exercida pela carga nuclear efetiva sobre os elétrons. Então, conforme você está indo num período, está aumentando o número atômico. E Z é igual a P, que é igual a E, certo? Se o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, e conforme você está aumentando no mesmo período o Z, você está aumentando também o número de prótons. Então, conforme está indo para a direita na tabela periódica, está aumentando o número de prótons. E se está aumentando o número de prótons, está aumentando a carga nuclear efetiva, porque é a carga que os prótons exercem sobre os elétrons que estão lá na última camada. Se tem mais prótons, exerce mais carga, tá bom? E aí, o que reflete isso? Se tem mais prótons aqui, aqueles elétrons vão sendo puxados com mais força. Se eles estão sendo puxados com mais força, o que vai acontecer com o raio do átomo? Aquele raio vai ficar menor, porque o raio é o tamanho do átomo. Então, se tem mais prótons aqui, esses prótons puxam com mais força os elétrons que estão lá na última camada. E aí esse raio vai diminuindo, tá bom? Então, quanto maior o número de prótons, ou seja, quanto maior a carga nuclear efetiva, menor é o raio do átomo. 3, letra B. Considere os seguintes pares de espécies químicas. Então, a gente tem ali na primeira opção alumínio e alumínio 3+, e na segunda oxigênio e oxigênio 2-. Indique para cada par a espécie que apresenta o maior raio e justifique sua resposta. Nós tínhamos visto que um átomo dava origem a um cátion. Cátion é o positivo, né? Então, quer dizer que perdeu elétrons. Se perdeu elétrons, tem que acomodar menos elétrons. Então, o cátion tem raio menor do que aquele átomo que foi formado. Do que aquele átomo do qual ele foi formado, tá bom? Agora, a gente tem o átomo. O átomo ganhou um elétron, ou seja, ele virou um ânion. Se ele ganhou um elétron, vai ter um elétron a mais para acomodar lá na camada de valência. Então, o que vai acontecer com o raio? O raio vai aumentar, justamente porque tem um elétron a mais para acomodar lá na camada de valência. Então, o raio do ânion que é formado é maior do que do átomo que o deu origem, tá bom? Então, lá na primeira, que a gente tem o átomo e o cátion, qual é maior? Qual apresenta maior raio? O átomo, porque o cátion tem raio menor do que o átomo. Agora, aqui na segunda, que a gente tem o átomo e o ânion, qual tem raio maior? O ânion, porque o ânion teve que acomodar um elétron a mais. Nesse caso ali, teve que acomodar 2 elétrons a mais, né? Porque é O2-. Então, aumentou ainda mais o raio do ânion em relação ao átomo, tá bom? Exercício 4. A sacarose, conhecida comumente como açúcar comum, que é o açúcar que a gente consome todo dia, é um sólido cristalino à temperatura ambiente. Obtida pela condensação da glicose e da frutose, uma fórmula química, sua fórmula química é C12H22O11. Então, a glicose é formada de carbono, hidrogênio e oxigênio. Coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem a molécula desse carboidrato, ou seja, carbono, hidrogênio e oxigênio, e justifique a sua resposta com base na localização dos elementos na tabela. Então, o que a gente sabe sobre a eletronegatividade? Ela aumenta da esquerda para a direita, de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Então, quando a gente compete hidrogênio, carbono e oxigênio, o hidrogênio vai ser o menor, com certeza, né? Porque ele está mais para a esquerda. Depois, acha o carbono, ele está lá na família 14. Então, o carbono vai ser depois do hidrogênio. E o de maior eletronegatividade vai ser o oxigênio, que está na família 16. Por quê? Eles estão, quanto mais para a direita, maior a eletronegatividade, tá bom?
vocês podem procurar também naquela lista de eletronegatividade, que aqui eu não coloquei, mas eu tinha dado uma lista de eletronegatividade para vocês, né? Fui ontem no clube, briguei com o Ivo que saiu correndo pelado, hahaha. E aí vocês vão ver que essa é a ordem. O oxigênio tem a maior eletronegatividade, depois o carbono e depois o hidrogênio. 5. Os elementos químicos prestam-se a inúmeras aplicações relacionadas ao nosso cotidiano. Para se montar, por exemplo, uma célula fotoelétrica, que é um dispositivo capaz de gerar uma corrente ou tensão elétrica, quando excitado por luz, são utilizados para constituir a fonte de elétrons metais como o rubídio e o césio, sobre os quais a luz incidirá. Então, tem que montar uma célula fotoelétrica, ou seja, uma célula com elétrons. Então, tem que ser fácil de tirar elétrons, né, dos elementos que vão compor essa célula fotoelétrica. E o que é a facilidade ou a dificuldade de tirar elétrons? É o potencial de ionização, ou seja, a energia de ionização. Então, a energia necessária para retirar um elétron é a energia de ionização. Então, a resposta correta aqui é a 5, letra E. Foram escolhidos esses elementos porque eles possuem baixos potenciais de ionização ou energia de ionização. É fácil de tirar um elétron deles. Então, ele é útil para a célula fotoelétrica, que tem que ser fácil de retirar elétrons do elemento, né? Exercício 6. Elementos com as seguintes características. Combinam-se com metais formando compostos iônicos. Quais são? São os não metais, a família do nitrogênio, os calcogênios e os halogênios. Que a camada mais externa tem configuração NS2-NP5, ou seja, somando ali, a camada mais externa é a camada de valência, né? Tem quantos elétrons na camada de valência? 2 mais 5, que são 7. Quais são? Que família é essa, então, que tem 7 elétrons na camada de valência? É a família 7A, ou a 17. Se vocês forem lá olhar, é a família dos halogênios. As energias de ionização são altas, possuem altas eletronegatividades. São quais? Então, confirma ali que os halogênios têm energia de ionização alta e alta eletronegatividade? Sim, tem alta eletronegatividade, são os mais altos de eletronegatividade, e também tem alta energia de ionização, só perde para os gases nobres, né? Então, a família de que eles estão falando pertencem à família dos halogênios. Tranquilo? Então tá bom, muito obrigada. Qualquer dúvida, vocês me procuram.